Por que que o adicto mente tanto para você? Karina, eu não consigo entender isso, me ajuda. No vídeo de hoje, eu vou te contar o porquê que isso acontece e mais, como você lida com isso. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou a Karina, sou esposa do Cadu e esse aqui é o canal da nossa família. Você está no canal do Casal Primavera. Eu sou uma esposa codependente em tratamento, em recuperação, sou casada com um adicto também em tratamento, em recuperação, e aqui no canal a gente grava vídeos para compartilhar com vocês as nossas experiências de vida e os nossos aprendizados na caminhada de recuperação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, fica aqui com a gente, se inscreve aí no botãozinho do canal, vem fazer parte aí da nossa família, vai ser muito bom, de verdade, ter você aqui com a gente também, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou responder o comentário de uma inscrita nossa aqui do canal, que deixou aí a sua dúvida aqui nos comentários. Desde já eu já quero agradecer a essa inscrita pela participação, pela presença, pela interação que é tão importante aqui para o canal, para nós, que também nos dá um norte, né, do que vocês querem ouvir, que tipos de conteúdo que vocês querem que a gente aborde. Isso faz toda a diferença para nós, né, como criadores de conteúdo, pessoas que estão levando uma mensagem. A gente quer sim que essa mensagem alcance e ajude o maior número de pessoas. E ela fez um comentário muito importante, muito relevante, eu vou colocar aí na tela para vocês. No comentário, ela diz que precisa, né, que quer entender o porquê que os adictos mentem tanto, né? Ela pediu aí, me ajuda, né, Karina? Se você souber, se você tiver a resposta, então a gente vai tentar, através do vídeo de hoje, responder essa inscrita e mais, né? Tentar ajudar você, caso você também esteja passando por isso, em como você pode lidar com esse comportamento do adicto. Por que que ele mente tanto, Karina? Eu não consigo entender. Antes da gente entender, a gente precisa primeiro partir de um princípio, né? E qual que é esse princípio, Karina? A gente precisa partir do princípio de que esse adicto, esse nosso familiar, esse marido, esse filho, essa pessoa que a gente ama, é portadora de uma doença chamada adicção. Adicção é uma doença comportamental, né? Ela afeta diretamente os comportamentos desse indivíduo. O Cadu gravou um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. Se você não sabe o que é adicção, não conhece, então assiste esse vídeo que você vai entender um pouco melhor. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, porque o vídeo tá aí, né, para você conseguir entender um pouco melhor o que é a adicção, como ela funciona, como ela age na vida desse indivíduo. Então é muito importante que você tenha consciência, né, que você tenha ciência sobre isso. Uma vez que a gente entende que o nosso familiar é portador da doença da adicção, nós também vamos entender que essa doença é o que os controla. A doença da adicção é uma doença que controla a vida do indivíduo, né? A palavra adicto, que vem do latim, ela quer dizer escravo de. Então, esse adicto, ele nada mais é do que escravo de uma doença que os controla, uma doença que afeta e que controla diretamente o seu comportamento, as suas decisões e as suas escolhas. Parece muito complicado, parece muito complexo de entender, e na verdade é sim, é bastante complexo. É por isso que a gente não consegue entender, é por isso que a gente não consegue entender o porquê que aquele indivíduo faz aquele tipo de escolhas, por que ele toma essas decisões, por que ele se comporta daquela forma? Meu Deus, será que ele não está vendo o que ele está fazendo? Será que ele não está vendo que ele está destruindo a vida dele? Será que ele não está vendo que ele está acabando com a família dele? A gente não entende, não é? E ainda assim, fazendo tudo isso, ele continua fazendo, ele continua mentindo, ele continua manipulando, ele continua fazendo uso da sua substância, da sua droga de preferência. Exatamente por isso, porque a adicção é uma doença que o escraviza. A literatura, inclusive de Narcóticos Anônimos, ela diz que toda a vida do adicto, todos os pensamentos do adicto, toda a forma de viver do adicto está centrada no uso da sua substância, seja ela a substância que for, seja o álcool, seja uma compulsão, né, uma adicção por compras, por sexo, por pornografia. Você vai assistir o vídeo do Cadu lá, você vai entender melhor, né, os conceitos aí da adicção. Resumindo, o que diz a literatura sobre esse adicto, portador da adicção, é que ele vive para usar a sua substância e usa a sua substância para viver. Um exemplo disso é esse adicto, se ele trabalha
ele está trabalhando, quando ele pega aquele dinheiro tem um objetivo, né? Ele já está pensando no uso. Se ele não trabalha, ele está pensando em como ele vai conseguir dinheiro para manter a sua dependência, a sua adicção, o uso da sua substância. Se ele vai a um evento, a uma festa, ele já vai pensando em como ele vai fazer o uso da sua substância, se vai ser antes, durante, depois, ou antes, durante, depois. Se ele está triste, ele está pensando em como ele vai fazer o uso da sua substância para que ele se sinta um pouco melhor. Se ele está feliz, ele vai pensar em fazer o uso da sua substância porque ele está feliz. Percebe que toda a vida do adicto, ela gira em torno dessa obsessão. Então, quando a gente olha para essa situação de uma forma racional, a gente entende que, de fato, esse adicto que está vivendo para usar e usando para viver, ele não está em contato com a realidade, ele está vivendo literalmente num mundo de fantasia, o mundo que ele mesmo criou. É nessa hora que a gente percebe que parece que esse adicto não nos ama, que não tem o sentimento, que ele não se importa com a família, que ele não se importa com o emprego, que ele não se importa com nada. E justamente, não é nem a questão que ele não se importa, é porque a obsessão que ele sente por fazer o uso da sua substância é maior do que tudo, é algo que o escraviza. A prioridade desse adicto é manter o uso. E aí é que entra a grande questão, né? Karina, por que ele mente? Né? Por que ele mente? Por que eu não consigo entender? Talvez a partir de agora você comece a entender um pouquinho melhor. Para viver nesse mundo de fantasias que ele mesmo construiu, a mentira é algo que vai precisar fazer parte desse mundo. Então ele vai precisar mentir para justificar, ele vai precisar mentir para tentar manipular e alcançar os seus objetivos de uso. A mentira vai fazendo parte da vida dele. Ele vai construindo um mundo ilusório, né? Um mundo de mentiras, e que para esse mundo ser sustentado, ele vai precisar mentir. Ele não vai virar para você e falar assim: amor, eu recebi meu pagamento ali, ou eu tenho dinheiro para receber. Ao invés de eu pagar essa conta, eu vou ali na biqueira buscar uma substância ali para eu fazer uso. Ele não vai fazer isso, porque ainda assim, mesmo sem o contato da realidade, ele sabe que aquilo não é correto. Ainda que seja maior do que ele, mais forte do que ele não tem o domínio sobre essa doença, mas ele sabe que aquilo que ele está fazendo não é o correto, que aquilo é um erro. Então, para tentar justificar, encobrir e tentar passar um pano, ele vai precisar mentir para você, ele vai precisar mentir para a mãe, para o pai, ele vai precisar mentir para o patrão, ele vai precisar mentir para a sociedade, ele vai precisar mentir para quem for. E a primeira mentira que ele está contando é para ele mesmo. A vida de um adicto no uso é algo irreal. A vida de um adicto no uso é uma vida de fantasia. Os relacionamentos de um adicto no uso são relacionamentos fantasiosos, porque não tem como a gente ter um relacionamento verdadeiro onde não há sustentação. E para que essa fantasia seja sustentada, a mentira e a manipulação vão ter que fazer parte disso. Nenhum relacionamento se sustenta com mentira, com manipulação, com engano. As relações verdadeiras, elas são baseadas em honestidade, em respeito, em franqueza, em sinceridade. Então, você entende o porquê que esse adicto precisa mentir? Ainda que no fundo do coração dele ele não queira mentir para você, ele vai precisar mentir para sustentar toda essa fantasia, toda essa ilusão. Então, minha amiga, uma vez que você entende isso, você entende o porquê que ele mente tanto, porquê que ele tem que mentir, qual que é a próxima parte desse processo, né? Qual que é aí a grande questão para nós codependentes? Karina, como é que eu vou lidar com isso? Se você gosta de uma boa história de amor e superação, você vai se apaixonar por Nenhum Inverno Dura Para Sempre. Essa é a história do casal Primavera, a Karina e o Cadu. Você está prestes a embarcar numa viagem emocionante através das estações do ano. Como em toda boa história de amor, o verão de suas vidas foi colorido e apaixonante. Eles se conheceram, se apaixonaram e ainda bem jovens se casaram. Adotaram o Murilo e depois ganharam o maior presente de suas vidas, o pequeno Léo. Até mesmo o verão mais perfeito teria que abrir espaço para o outono, onde as folhas começam a secar e a cair. Tudo isso para preparar a estação mais difícil que tiveram em suas vidas, o inverno das drogas. A estação fria e congelante separou suas vidas, mas não destruiu a esperança em seus corações na chegada da primavera. E hoje eles dedicam parte de suas vidas ajudando outros casais a saírem do inverno das drogas e a encontrarem o caminho das flores. Acredite, nenhum inverno dura para sempre. Abre meu coração,
só pra você entrar. E a primeira dica, a primeira orientação, a maneira mais fácil de você lidar com a mentira desse dependente é muito óbvia, minha amiga. Não acredite no que ele está te dizendo. Não se iluda, não crie falsas expectativas, porque isso vai te trazer muita frustração. No adicto, a gente só acredita nas atitudes. As atitudes desse adicto vão falar por si só. Esse adicto diz para você: eu vou mudar, eu vou parar, eu sei, eu não vou mais continuar fazendo isso. Ele diz isso para você e ele nunca cumpre. Então você precisa parar de acreditar no que você está ouvindo. Você tem que acreditar naquilo que você está vendo. Quando esse adicto de fato quiser mudar a sua vida, quiser parar, quiser buscar ajuda, né, quiser um tratamento, ele vai mostrar isso para você através das atitudes. As atitudes falam muito mais alto do que qualquer palavra. Essa é a língua que nós codependentes temos que acreditar. A gente não acredita naquilo que nós ouvimos, naquilo que está sendo dito para nós. Nós acreditamos naquilo que nós estamos vendo. Ele buscou ajuda, ele buscou um grupo de apoio, um Narcóticos Anônimos ou um Alcoólicos Anônimos. Ele tem buscado ajuda profissional, ele tem evitado lugares onde levam ele ao consumo da sua droga de preferência. A gente só pode acreditar quando a gente está vendo a iniciativa, quando a gente está vendo o movimento. É nisso que o codependente tem que acreditar e não nas palavras. Aprenda a ler o seu adicto através das atitudes de comportamento, as atitudes de mudança. Elas vão falar muito mais alto do que as palavras. A partir do momento que você não acredita mais, não é porque você não acredita que você vai ter com esse adicto, quando ele vir te contar uma mentira, você vai ter um posicionamento indiferente, um posicionamento grosseiro, um posicionamento de superioridade. O caminho não é por aí. Você, ao contrário desse adicto que está mentindo ali descaradamente para você, você tem que ser honesta, você tem que dizer para ele o que esse comportamento dele está te causando. Como é que você está se sentindo com relação a isso? Você tem que dizer para esse adicto que esse comportamento, que a forma como ele vem vivendo a vida dele, tem te magoado, tem te ferido, tem adoecido você. Você tem que ser honesta, você tem que dizer o que está sentindo para ele. Tudo isso, minha amiga, de uma forma equilibrada, sem agressões, sem desabafos, sem longos discursos, poucas palavras, sabe as palavras, mas tem que ser dito. Você tem que trazer ele para a realidade dele. Dizer para ele que o comportamento que ele vem tendo está destruindo não só a vida dele, mas está destruindo tudo à volta. Mas tudo isso tem que ser dito com amor. Tudo isso tem que ser dito de forma firme, sim, mas com amor. Você tem que ser verdadeira. Você tem que rebater a mentira com a verdade. Né? E a gente não joga a verdade na cara de ninguém. A gente diz a verdade, como eu falei, com empatia, com respeito, sendo honesta. Se você não consegue fazer isso sozinha e você vai precisar de ajuda, você sabe que todos os nossos contatos estão aqui no canal. A gente pode sim indicar para você um grupo de apoio para que você comece a se fortalecer, para que você comece a entender melhor e, de fato, sim, poder colocar em prática tudo isso que eu falo aqui nos vídeos. Porque eu tento trazer para vocês aquilo que eu aprendi a partir das minhas experiências, mas é importante que você saiba que você tem que viver o seu processo de recuperação. Você tem que aprender a lidar com o seu adicto. Cada um é um individual. Eu sei lidar com o meu aqui, né? Mas você precisa aprender a lidar com o seu. E isso você vai aprender frequentando os grupos, buscando ajuda para entender melhor como tudo isso funciona. Vem caminhar com a gente, minha amiga. Nós somos muitas passando por isso. Você não está sozinha nessa. Um grande beijo para vocês. Eu espero que antes do ano terminar, eu venha gravar um outro vídeo aqui para vocês. Esse aqui não quero que seja o último do ano. Eu vou me esforçar muito para isso, tá bom? Mas se eu não te ver até o ano que vem, desejo aí um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança para o teu coração, tá bom? Um beijo para você, minha amiga. Fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.